Sandro, meu amigo. Boa noite, tudo bem, doutor Cristiano? Eu vou muito. Deixa eu Você, só colocar o microfone aqui que eu acabei. Fica mais fácil. só esse período que está demorando muito de passar, né? Mas vamos em frente. É, Saudar aí, meu querido colega, promotor de justiça e, né, sem fazer muitos floreios, reconhecidamente uma das maiores autoridades em direito civil do Brasil, né? Uma pessoa extremamente competente, carismática e que muito engrandece o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público todo brasileiro. Porque até eu fico orgulhoso de tê-lo como nosso colega. Né? Agradecer aí a gentileza, a receptividade ao nosso convite. Sei que sua agenda é muito cheia. E uma honra o Ministério Público Acadêmico, que é um programa da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, Cristiano, foi criado em 2019 com a finalidade de aproximar Ministério Público e Academia. Então nós temos participação aí maciça de estudantes de direito do Estado e agora em época de pandemia, que se tornou live, né, nacionais, inclusive com participação de operadores, colegas juízes, defensores, etc. Então é um bom público. Até saudar aqui o colega doutor Jarbas, que está lhe mandando um grande abraço aí, né? Gente boa, doutor Jarbas. E doutora Thalita, que entrou também. Saudar o nosso diretor, doutor Eduardo Matos, que sempre nos acompanha aí. Enfim, saudar todos e agradecer pela presença. E vamos ao que interessa, que é a nossa estrela principal aqui, que é doutor Cristiano, né? Então, antes de iniciar, todos já conhecem doutor Cristiano, além de ser promotor de justiça, que já é um título, né, imenso. Ele também é autor de diversas obras no Brasil, diversos livros, autor consagrado, professor universitário, professor, né, de ponta, de cursos de ponta de concursos aqui no Brasil, e quem já teve a chance de assistir uma aula de professor Cristiano, sabe que não é uma aula, é um show, né? Então, por isso que é muito bom tê-lo aqui, meu amigo. Então, com a palavra aí. Meu amigo, a alegria toda minha aí tá no Ministério Público, que é a minha casa, né? E estamos juntos sim, viu, Sandro? Pensa que o Ministério Público é uno e indivisível, né? Então, estamos juntos com certeza, e para mim é uma enorme honra. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. E mais do que isso, para debater temas que estão na agenda do dia do jurista, temas que são de grande importância. Agora está tudo certo, né? Então, beleza. Então, meu amigo, eu lhe dizia que para mim é uma enorme alegria. E principalmente porque, num momento tão peculiar como este, debates que se tornam de ordem prática, debates que vão discutindo e debatendo situações que existem e que vão nos conduzindo a reflexões, esses debates estão na nossa agenda para que possamos aí ter, antever soluções, prospectar soluções para o que vem pela frente. Isso mesmo, né? E a gente aqui pegou hoje um tema interessante, né? Que essas questões. E um dos pontos interessantes que a gente observa, né? É aspectos que dá para cientificamente analisar na relação familiar, em função agora dessa pandemia e das condições de maior, né, aproximação que as pessoas tiveram que ter. Eu pergunto para você, deu uma travadinha, mas já voltou. Pergunto para você aí, em relação a, por exemplo, né, a gente começar aí, o que você enxerga de diferente hoje, né, o que dá para a gente perceber em relação à pandemia?
como, por exemplo, né, a gente vê muita coisa que está aumentando o número de divórcios, né, relações fáticas elas estão sendo consolidadas, né, e ainda vem aquela expressão cunhada, né, por você de família virtual. Né? Então, isso aí seria um ponto de partida interessante. Sim. Não tenho dúvidas de que esse período de pandemia renovou, de certo modo, as relações sociais e, claro, as relações jurídicas junto. Essa questão que você muito bem suscita de como as famílias vão se reinventando. Até porque, nesse ponto, Sandro, me permita chamar a atenção de todos os colegas aqui para uma percepção que é indiscutível. Sob o ponto de vista antropológico, filosófico, sociológico, é absolutamente indiscutível que a história da família é feita de sucessivas rupturas. Ou seja, o conceito de família não é retilíneo. E esse conceito vai se adaptando, esse conceito vai se modificando de acordo com os diferentes momentos e os diferentes lugares. Com isso, é claro que o conceito de família vai cambiando, vai se modificando em determinado momento. Não só o conceito, mas as próprias relações familiares. E isso chegará para o direito, que é a ciência humana aplicada. Então, nessa linha de raciocínio, o direito vai ter de reconhecer quais são esses novos movimentos sociais que se formaram no âmbito da família durante esse período de isolamento social. Um maior número de divórcios, sem dúvida, nós vamos ter. Acho, inclusive, que o número de divórcios aumentará na sequência, após a pandemia. Porque durante esse período de pandemia, muitas famílias ainda estão convivendo. Por quê? Por questões econômicas. Pessoas estão evitando dissolver porque não querem muitas vezes sair de casa para procurar o advogado, para regularizar, enfim. Também algumas pessoas não têm nem para onde ir nesse período. Então, me parece que o maior volume de dissoluções de casamento e de uniões estáveis virá depois da pandemia. Como também será muito maior o volume de revisões de alimentos. Também será maior o volume de ações de modificação de guarda, regulamentação de visitas, todas essas demandas. O que me leva hoje à conclusão é de que os meios eletrônicos agora vão precisar ser ajustados no cotidiano das relações familiares. Eu exorto aqui o jurista do direito de família, os nossos colegas promotores, os juízes, defensores, serventuários, advogados, enfim, todos da área de família precisarão começar a entender que os meios tecnológicos digitais vão fazer parte das relações familiares. Então, esse precedente que se cria, por exemplo, um exemplo que agora é muito palpável, regulamentação do direito de visitas pela internet. Muitos juízes estão fixando o exercício do direito de visitas pelo meio eletrônico. Os pais ali que vão abrindo pelos diversos meios e aplicativos possíveis, vão ali convivendo com o filho. Pô, mas isso é só durante o período? Sim, é durante esse período imediatamente, mas vai ficar a experiência. E aí nós vamos ter, para aqueles casos em que pais que moram em lugares separados, pais que moram em cidades, em municípios, às vezes em estados diferentes, eles vão poder exercer também agora o direito de visita dessa forma. E o pai vai dizer assim, olha, naquela época lá do isolamento social, eu fui obrigado a visitar o meu filho assim. Agora eu quero manter, eu quero me valer da tecnologia digital também para ter uma maior proximidade quando eles moram em lugares diferentes. Também acho que isso vai facilitar a manifestação de vontade das pessoas. Hoje, nós estamos permitindo a prática de atos via cartório, por meio eletrônico. Né? Até casamento se fez por meio eletrônico durante esse período. Então, todas essas experiências, a mim parecem que elas precisam ser incorporadas como uma espécie de legado que ficará, para que nós tenhamos, sim, muito boa vontade e nós observemos que as famílias foram se adaptando e o direito vai ter de se adaptar a essa nova realidade que, sem dúvida, povoa as nossas famílias. E isso é interessante que você está falando, Cristiano, porque eu sou promotor que atua, entre outras atribuições, numa vara de família. E hoje, né, por coincidência, veja, né, teve uma audiência em que se discutia direito de visita, direito de guarda, e um dos pontos controvertidos, né, parece que estava adivinhando,
né? A mãe queria que o pai acessasse o contato virtual com os filhos por e-mail. Ele disse, e-mail é offline. Eu quero uma forma online de falar por vídeo e áudio com meu filho. Então, até a tecnologia ela está entrando nisso, né? Exatamente como você está colocando. Exatamente. E nós vamos ter de nos adaptar. Nós vamos ter de responder a essa tecnologia, né? Então, eu acho que o grande legado que ficará nesse sentido é essa perspectiva. Então, de um modo ou de outro, eu acho que temos um bom caminho pela frente. E mais do que isso, eu acho que essas novas relações familiares vão despertar no jurista a necessidade também dele se antenar nesse novo tempo, dele se antenar nessas novas composições. Enfim, acho que vai ser uma renovação forçada, viu, do direito de família. E aquele que está aí há muito tempo sem acompanhar essas novidades, certamente vai ter que parar para se atualizar, porque nós vamos ter um volume impressionante de demandas que virão no pós-pandemia. Isso, para mim, é algo indiscutível, né? Como teremos aulas, teremos não só no campo das aulas, no campo do sistema jurídico, nós teremos de nos adaptar para dar resposta a essas novas demandas que chegarão e que devem ser com volume muito alto. Sim, estão represadas, né? Como você coloca, inclusive extrapolando o direito de família. É porque o judiciário basicamente está fazendo o básico, né? Nem todo mundo tem condição de estar procurando o judiciário, etc. Então nós estamos com represamento do que já está e do que virá muito grande. Eu concordo plenamente com você. Né? Agora você estava falando uma coisa interessante, meu amigo. Você estava falando da evolução do conceito do direito de família. Né? E aí eu já vi uma discussão sua, um artigo seu, né, que você trata dessa evolução lá do Código de 1916 até as relações de convivências atuais. Você podia dar uma aulinha para a gente disso aí? Com prazer, amigo. E que coisa interessante, né? Falarmos dessa evolução da família nos conduz sempre a um debate que é fundamental, necessário, e que sempre vem uma pergunta que eu já estou acostumado, quando eu penso assim, tá bom, professor, e você acha que vai para onde? Então, eu quero aproveitar para dizer assim, é seguro, completamente seguro saber de onde a família veio, mas é absolutamente exercício de adivinhação saber para onde vai. Porque o caminho da família é sempre um caminho mutante. Então, seguramente nós vamos ter novas formas de composição de família, nós vamos ter novas manifestações afetivas, e essas novas manifestações vão sim dizer respeito a situações que a gente nem imagina. Basta a gente pensar que lá no Código 16, da sua interessante pergunta, lá no Código 16, o conceito de família era unitário. Só existia família pelo casamento. E assim se manteve no Brasil até 1988. Somente com a Constituição de 88 é que nós tivemos uma ampliação a partir do princípio da pluralidade das entidades familiares. Portanto, a partir de 88 são reconhecidas e protegidas as diferentes formas de família. Aí nós temos uma proteção da união estável, da família monoparental, da família anaparental, que é a família de irmãos, a família avuncular, tios e sobrinhos, e tudo isso passou a merecer proteção. Mas é lógico que nós não sabemos para onde vai, porque hoje já se fala em novas formas de família que a gente ainda não pensou. Por exemplo, já se fala hoje nas famílias multiespécie. Bom, e o que seriam essas famílias multiespécie? São famílias que têm a presença de animais. E aí, como ficam os animais domésticos, os animais de estimação, são questões que vão surgir e que nós precisaremos dar conta. Só por curiosidade, os precedentes judiciais brasileiros, ao longo desses últimos anos, vêm reconhecendo a competência da vara de família para dirimir os conflitos sobre animais domésticos entre pais e filhos, cônjuges, companheiros, mesmo no divórcio, na dissolução de uma união estável. Então, mas não tem mais família. Eles já dissolveram. Só que a competência continua na vara de família, porque os tribunais vêm entendendo que é a causa de pedir, não o pedido, quem fixa essa competência. E a causa de pedir ali foi uma relação afetiva. Então, tudo isso é muito interessante para projetarmos uma família para o futuro que certamente, sem medo de errar, essa família do futuro aí
ainda é uma incógnita para todos nós. Mas com a influência da tecnologia digital aí, para essa família virtual começar a produzir efeitos, como no exemplo interessantíssimo que você apresentou. Ok. Uma outra questão também que a gente observa em tempos de pandemia, né, tem aumentado esses conflitos de interesse qualificados, né, dizer lá de Carnelucci, exatamente em função, às vezes, de querer, né, uma desculpa para a pandemia, o próprio fundamento. Então, hoje o caso, né, sem citar o caso concreto, mas teoricamente, o genitor achou que a genitora não adotava as medidas inerentes ao cuidado necessário dentro de uma pandemia e, por moto própria, pegou uma guarda compartilhada e deixou os meninos só com ele. Cortou acesso por 4 meses da genitora. Né? Então, isso é um exemplo de conflitos que estão se alastrando por aí. E esse é tão grave que, veja, é gravíssimo, mas demorou 4 meses para chegar no judiciário. Né? Então, isso aí está se alastrando muito. Nós temos muitos casos desse, de pais que estão rompendo decisões judiciais transitadas em julgado, produzindo regulares efeitos, e muitos pais que estão rompendo exatamente porque simplesmente acham que é melhor para o filho. Então, um exemplo que você deu interessante, nessa linha de reflexão também, eu já conheço outros casos aqui de pais que impedem o convívio do filho com o outro genitor, genitora, porque é um profissional da área de saúde. Aqui em Salvador ficou muito conhecido um caso de um comissário de bordo de uma companhia aérea que tinha um filho aqui e a mãe dizia, olha, não vai ver. Não vai ver porque você viaja de avião. E aí, enfim, então todas essas questões, elas são muito sensíveis. Elas vão exigir um poder judiciário que tenha a sensibilidade de conseguir equacionar. A depender do caso, Sandro, pode ser uma justificativa razoável, a depender do caso, lógico. Mas a gente não pode perder de vista a regra geral é a convivência. Porque essa convivência é o direito do filho. Nós não estamos falando do direito dos pais, nós não falando do direito do filho. E nesse ponto, a nós do Ministério Público toca com muita objetividade a atenção. Essa é a regra geral. Agora, podem existir situações que se justifiquem? Podem. Podem não, vão aparecer, vão surgir essas situações. Por isso que o jurista precisa estar muito atento a um método interpretativo, uma técnica interpretativa que veio com a teoria dos precedentes no novo Código de Processo Civil, chamado método distinguishing. Esse método distinguishing, método de distinção, ele opera exatamente nesse campo para dizer há situações diferentes, emprestam-se soluções diferentes. Então, certamente nós vamos encontrar uma situação diferente que merecerá uma solução diferente para essas hipóteses. Agora, para isso, o jurista precisa estar, sem dúvida, atento a esses detalhes. Certo. Ainda pegando nessa questão da pandemia, né? A gente observa também que isso teve um efeito na prisão, né, do inadimplente de alimentos. E gerou uma situação inusitada e interessante. Qual a situação? Realmente, essa coercitividade de restringir a liberdade numa cela, numa delegacia, no local adequado, né, aí aumenta o risco em função da pandemia dessas pessoas, e aí veio aí a direcionamento geral de prisão domiciliar. Mas do ponto de vista do credor, né, praticamente esvazia a força coercitiva do único caso hoje permitido de prisão civil, né? O que você acha? Meu amigo, esse raciocínio é irretocável. Um raciocínio primoroso. Observe, o artigo 15 da Lei 14.010, essa Lei 14.010 é a lei que implantou o regime transitório, o regime jurídico especial transitório, né? E esse regime jurídico transitório, ele estabelece no artigo 15 que os mandados de prisão por dívida de alimentos deverão ser cumpridos em regime domiciliar até o dia 30 de outubro deste ano. Mas não podemos esquecer que a prisão civil do devedor de alimentos, ela tem natureza coercitiva, não punitiva. E tanto essa natureza coercitiva e não punitiva que saltam
dois exemplos fascinantes para demonstrar essa natureza coercitiva. Primeiro, se mesmo que o devedor faça jus, por algum motivo, a um regime especial, de prisão especial, daquelas hipóteses lá previstas no Código de Processo Penal, ele não terá prisão especial quando estiver preso civilmente. Porque a prisão civil não tem natureza punitiva, sancionatória, mas sim coercitiva. Outro exemplo é de que o pagamento da dívida gera a imediata soltura. Exatamente porque a natureza é coercitiva, ou seja, alcançou o desiderato, alcançou a finalidade pretendida. Não tenho dúvidas, portanto, de que essa natureza é coercitiva. O Código de Processo Civil, no artigo 528, 528, deixa isso muito claro, inclusive quando diz que a prisão civil do devedor de alimentos deve ser cumprida em regime fechado. Em regime fechado porque não tem natureza punitiva. Essa prisão ela quer servir como meio de coerção pessoal. Essa prisão quer servir psicologicamente sobre o devedor para dizer, devedor, na moral, cumpre isso aí. Pague o que você deve. Essa é a prisão civil. Natureza coercitiva e com a função de exortá-lo ao cumprimento. Quando o artigo 15 da Lei 14.010 determina que essa prisão vai ser cumprida em regime domiciliar, está equiparando essa prisão aonde estamos todos nós. Porque eu, você, que não somos devedores de pensão alimentícia, estamos também em regime domiciliar. Estamos presos em regime domiciliar por conta das medidas de isolamento social. Não haverá, portanto, e é aí que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar, não haverá caráter coercitivo. Essa prisão civil cumprida em regime domiciliar não será de conteúdo coercitivo. Perde, esvazia o seu caráter coercitivo. Então, o que me parece é que nós temos aqui um típico exemplo de ponderação. Ponderação, meu amigo, porque eu também não tenho dúvidas de que não é razoável pegar o devedor de alimentos nesse momento de pandemia e deixá-lo no estabelecimento prisional. Claro que não é. Então, não se trata de querer prender a qualquer título. Não se trata de ignorar uma concepção humanista dessa prisão. Não se trata de ignorar a dignidade do devedor, as garantias mínimas de integridade física e psíquica. O que me parece, efetivamente, é que nós podemos chegar numa solução consensual ideal, que seria, ao meu sentir, a seguinte: nós utilizaremos toda essa boa vontade com o devedor e dizer assim, olha, você não vai ser preso, não. De fato, nós não vamos colocar você num estabelecimento prisional, em regime fechado, num lugar em que você aumenta exponencialmente a possibilidade de contaminação com o vírus, aumenta consideravelmente as chances de você ter uma situação de periclitação da sua integridade física e psíquica. Contudo, se utilizarmos a prisão domiciliar nesse período, nós não podemos esquecer que o Código de Processo proíbe expressamente que o devedor seja preso 2 vezes pelo mesmo período de dívida. Esse é o ponto fundamental. E como ele não pode ser preso 2 vezes pelo mesmo período de dívida, essa prisão que ele vai cumprir em regime domiciliar, ela não pode ser repetida depois. E ela já perdeu o caráter coercitivo. Então, ao meu sentir, navegando na jurisprudência do STJ, que hoje estabelece uma orientação muito clara, essa orientação, inclusive, digna de todos os nossos esforços, eu já vou lhe exortar, Sandro, meu amigo, já estou aqui arrumando trabalho para você, mas eu já vou lhe arrumando aqui um trabalho que é muito importante. Eu lhe sugiro, olha, amigo, perdão, porque dizem que conselho e água só dá quem pede. E eu estou aqui dando conselho a quem não me pediu. Mas, dada a importância do tema para nós do Ministério Público, eu recomendo muito, amigo, que nós tenhamos depois, adiante, uma live somente sobre a execução de alimentos. Somente porque a execução de alimentos está renovada pelo Código de Processo 2015, mas muitos juristas ainda estão na cabeça com os referenciais do Código revogado. Tem muitos juristas que ainda pensam na execução de alimentos até sobre os artigos, né, do Código anterior, 732 e 733.
E aí o juiz diz assim, é penhora ou é prisão? Não tem mais isso. A execução agora conta com diferentes técnicas. E aí a orientação do STJ é de que essas técnicas são variáveis. Consagra-se a variabilidade das técnicas executivas. Em outras palavras, falando assim numa linguagem bem clara, é possível, num processo de execução, variar a técnica. Variar a técnica no sentido de que o jurista adotará a técnica que se mostre mais efetiva para aquele momento, mas nada impede que mais adiante, frustrada aquela técnica, se utilize uma outra. As técnicas são cambiantes, variáveis. Então, à luz desse entendimento do STJ, da variabilidade das técnicas, reconhecendo que o CPC permite isso, eu sugeriria aos colegas agora do MP, aos advogados, defensores, que requeram ao juiz que não decrete a prisão. Porque o juiz não pode decretar de ofício. Então, se o advogado ou membro do Ministério Público, o defensor, já disser, olha, o juiz não faz o seguinte, não prenda não. Não prenda não. Varia a técnica. Nesse momento, até 30 de outubro, a prisão não vai cumprir caráter coercitivo. Então, faça o seguinte, até 30 de outubro você utiliza outra técnica. Qual? Penhora, se ele tiver bens, ou que se procurem bens, desconto, se puder, inserção no nome no SPC e Serasa, protesto. E o 139, inciso 4, diz que essas técnicas são atípicas. Então, nada impede que, no caso concreto, o jurista procure uma técnica adequada. Eu vou lhe dar um exemplo, Sandro, muito interessante. Eu participei de uma live com os nossos colegas do MP do Rio de Janeiro. Pessoal da área de família, juízes, promotores e tal. Foi muito legal. Muito legal. E um colega lá na live contou esse caso que eu vou narrar agora. Então, esse caso que ele contou foi um caso do Rio de Janeiro, envolvendo essa variabilidade técnica, um caso real. Era um devedor de alimentos recalcitrante. Recalcitrante. Então, ele não pagava, tinha que requerer execução, enfim. O cara era profissional liberal, né, autônomo, enfim. Muito bem, meu amigo, olha só. Aí, a credora de alimentos, que era a filha dele, sabia que ele era louco por futebol. Ele tinha um time lá do coração e ela desesperada por esse time. Olha só, viu? Aí a credora foi lá, conversou com o advogado, com a promotora e tal, e aí requereram a seguinte técnica executiva. Disseram, olha, ele não perde de jeito nenhum os jogos do time. Ele gosta de ir para o estádio, ou então ir para algum lugar assistir. O juiz determinou, como técnica atípica, 139, inciso 4, que todos os dias de jogos do time dele, ele se apresentasse na delegacia de polícia 2 horas antes e só fosse liberado 2 horas depois. Muito criativo. Ele, de acompanhar no estádio ou pela televisão as partidas. Meu amigo, só foi preciso uma única vez. Uma vez que se fez isso e ele perdeu a partida do time dele, ele adimpliu a obrigação e não voltou a inadimplir. Porque ali descobriu-se a tutela específica. Ali descobriu-se a técnica adequada para aquele devedor. Para aquele cara, era mais importante uma técnica dessa do que a prisão civil. Se mostrou mais adequado. Então, o que eu acho que nós precisamos agora? Pedir ao juiz, olha, juiz, usa outra técnica. E quando passar 30 de outubro, a partir de 1º de novembro, a gente vai dizer assim, olha, a outra técnica utilizada deu certo? Gerou adimplemento? Não. Então agora a gente prende. Porque a partir de 30 de outubro é prisão em regime fechado no estabelecimento prisional. E aí, essa prisão vai ser usada com um caráter coercitivo. Ou seja, nós não periclitamos a saúde dele, nós não mandamos ele para um estabelecimento insalubre, mas nós também não tiramos do credor uma medida que tem natureza coercitiva. Nós não tiramos do credor a possibilidade dele usar a prisão exatamente com caráter coercitivo, para fazer valer o seu crédito alimentício. Como você disse, é a única hipótese de prisão civil do sistema brasileiro. Única. A gente precisa utilizá-la com racionalidade. Agora, 2 coisas, Cristiano. Né? Primeira coisa, né? Em primeiro lugar, nós precisamos sim de uma live sobre execução. E vamos, obviamente, lhe convidar depois para isso. Certo? Os colegas estão vibrando aí com sua live. Muitos colegas aqui na live do MP Acadêmico. Certo? Segunda coisa, é interessante, você ainda está em Feira de Santana? No MP da Bahia? Está em Salvador, né? Tem um conterrâneo aí da Bahia, Paulo Macedo, que é o juiz que trabalha comigo, né? E é interessante,
a solução que ele adotou para essa... Está conseguindo ouvir aí direitinho? Estou lhe ouvindo. Então, pronto. Então, Paulo adotou a seguinte solução, né? E dentro, né, do que você está falando, Paulo me ligou e disse: olha, Alessandro, você viu inicialmente a decisão jurisprudencial antes da lei, né? Nós vamos ter que agora fazer execução de prisão por inadimplente de alimentos domiciliar. Vai perder o sentido. Então, Paulo deu uma sugestão e intimou todas as partes que entraram com execução de prisão, né, do devedor, e disse assim no despacho dele: questiono, considerando que a prisão agora tem caráter domiciliar e que não poderá ser repetida depois da pandemia, se o credor continua tendo interesse no pleito que foi feito, né? E aí, quem percebeu, né, exatamente isso que você falou, porque vai perder uma cartada, que é a última rácio, né? Porque, repito, uma coisa importante que você disse: a gente não quer prender ninguém, né? Agora, a questão da Constituição permitir prisão por inadimplemento é o valor que está lá do outro lado. É uma criança, é um adolescente, normalmente é um filho que está míngua, que está precisando de comida, que está precisando de habitação, que está precisando de assistência de um pai que é omisso, né? Então, do outro lado, nós temos um valor muito importante. E por isso que essa medida da prisão, ela tem que ser resguardada, né? E aí a sua avaliação em relação, inclusive, às técnicas atípicas, ela é brilhante, né? Eu gostei muito da apresentação e nós já estamos muito interessados aí nesse curso só sobre essa parte de execução. Isso, e porque mudou muito, né? A execução, é uma nova execução de alimentos que temos agora. E nesse sentido, amigo, eu quero lhe lembrar o seguinte: nós temos nesse momento um novo procedimento de execução de alimentos, mas juristas que foram formados pelo procedimento anterior. Então é natural que os juristas ainda se sintam inseguros, né? É natural que eu vejo com naturalidade, lamento porque já temos 5 anos aí com o novo CPC, já era para as pessoas ganharem um pouco mais de intimidade. Mas tem muitos juízes que ainda intimam o exequente para dizer assim: olha, vai ser com prisão ou com penhora. E aí dá vontade de dizer: não, doutor, é com os dois. Vai com os dois. Vai com prisão. Até com mais, né? Vai até com mais agora, né? Vai até sem poder ver o time. Né? Então, eu quero todos, eu não quero uma técnica, eu quero todas as técnicas a meu favor do credor, para que ele possa fazer valer esse crédito tão especial. A sua análise ela é ontológica. Por que a execução de alimentos é dotada, é provida de um mecanismo tão eficiente? Por conta da natureza desse crédito. A gente não está falando de uma execução qualquer, a gente não está falando de um título de crédito qualquer, a gente está falando da dignidade, da sobrevivência das pessoas. Por isso que se justifica, sim, a utilização de um procedimento tão especial quanto é o procedimento da execução de alimentos, que diz assim para o credor: você quer o quê? Aí o credor diz: eu quero isso. Bom, você quer isso agora, né? Daqui a pouco você pode querer outra coisa, daqui a pouco você outra, e essas técnicas vão variando, e você vai descobrindo qual é a técnica mais eficiente. Ou seja, não tem um procedimento hermético, fechado, que, olha, você não quer esse procedimento, você vai ter que entrar com outra ação, né? É tudo ferramenta dentro de uma ação instrumentalmente voltada para o adimplemento, né? Isso é muito importante, Perfeito. O que você está colocando. Perfeito. E é exatamente isso. A sua análise é irretocável. É entender que a natureza diferenciada do crédito justificará a adoção dessas plurimas medidas. Ou seja, essa preocupação com a efetividade, ela não se dá por um capricho processual, mas pela natureza do direito material, pela natureza do direito subjacente. E aí é fundamental ter essa percepção. Mas essa percepção é só para as pessoas que têm essa sensibilidade de quem gosta de música, como esse saxofone que você tem aí atrás de você. Então tem que ter a sensibilidade de gostar de música, de arte, para a gente perceber que, muitas vezes, no detalhe, se justifica algo que é tão importante como a execução de alimentos. Eu costumo dizer que a gente é muito saturado, né? Então tem que investir em outras coisas, né? Ler, correr, fazer esporte, música.
né? Porque se ficar só no trabalho, no direito, fica complicado, né, meu amigo? E aí, Mas é isso. quem só sabe direito, nem direito sabe, dizia o nosso velho e saudoso Pontes de Miranda. Então, exatamente, se o jurista só souber direito, de direito ele não saberá. Então tem que saber, sim, de música, de esporte, de cultura, de artes, de outras coisas que vão ajudar tanto ele no direito, né? Eu digo sempre aos colegas que gostam de literatura, quem lê outras coisas, depois quando lê um texto jurídico, sabe ele facinho, porque o resto vai lhe ajudar a interpretar aquilo ali. Se você consegue interpretar, por exemplo, Machado de Assis, vai ser facinho você interpretar um texto jurídico, porque a genialidade dele exige tanto do seu raciocínio que lhe conduzirá por mãos seguras no direito. E mais, né, não é um conselho jurídico, mas é um conselho perfeito, né? A gente tem que desenvolver as áreas do cérebro todas para que sirvam também para facilitar nosso objetivo, né? Quem está assistindo aí e quer passar num concurso, quem está assistindo e está estudando direito, e quem está se aprimorando em busca do saber para exercer melhor o seu mistério, né? Cristiano, colega Luciana, né, Duarte, que vai estar indo até agora em agosto para o Rio de Janeiro, né? Foi cedida para o grupo da Lava Jato, lá no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ela está questionando aí se essas medidas atípicas elas podem ser aplicadas também à internet, esses meios eletrônicos, né? Eu aproveito os limites disso, né? Obviamente que isso aí vai ter que ter algum limite, né? Como, por exemplo, garantias constitucionais, como liberdade religiosa, essas questões, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o limite dessas medidas atípicas, se possível. Essas medidas atípicas, elas são inominadas e não taxativas. E aí a pergunta da Luciana é muito propícia. Nessa dimensão, nessa ambiência, seria absolutamente possível usar, sim, como medidas atípicas de ordem eletrônica. Sim, sim. Enquanto você fazia a pergunta aqui, eu fiquei imaginando a indagação da Luciana e projetando isso em concreto. Ficava eu aqui a imaginar, Sandro, uma execução de alimentos em que o juiz tira do devedor o direito de assistir a Netflix. Eu corto a Netflix da sua casa, eu corto a internet da sua casa. A depender... Isso é muito grave, principalmente nesses momentos de pandemia, né? É incrível. Não tenho dúvidas. Bom, mas é lógico que, como toda e qualquer medida jurídica, as medidas atípicas elas também são sindicáveis, controláveis, né? Então, sem dúvida alguma, eu tenho absoluta convicção de que o limite delas vai ser casuístico, mas é um limite que precisa estar ali à luz dos direitos fundamentais. O exemplo que você deu, liberdade de crença, a gente precisa ter muito cuidado com isso, da liberdade de crença, de manifestações religiosas, sem dúvida. Mas só para ilustrar um pouco, Sandro, essa matéria, para o seu raciocínio, da Luciana, dos colegas, só para você ver quão volátil é essa matéria, alguns grandes processualistas brasileiros, eu estou falando de processualistas elevadíssimos, né? O Luiz Guilherme Marinoni, do Paraná, o meu conterrâneo aqui, o Didier. Então, grandes processos... É só observação, Didier, que nos visita amanhã, viu? Aí. Vocês são a dupla de ouro. Você hoje, você citando ele amanhã. Aí, que bom. Pois não. E grandes processualistas já defendem isso, dizendo que o juiz pode, no caso concreto, adotar a título de tutela específica diferentes providências. Providências que ele pode descobrir casuisticamente. Então, não há limites. Mas tudo que não tem limites já está automaticamente limitado. Já está automaticamente limitado em razão e em função exatamente dos direitos, da incidência dos direitos e garantias fundamentais e das peculiaridades. Eu falei aqui de cortar a internet, mas você imediatamente já redarguiu e chamou atenção. A depender de quem seja esse devedor, uma pessoa idosa, por exemplo, não dá para deixá-lo sem internet nesse período, não. Porque esse devedor provavelmente está comprando medicamentos, mantimentos, alimentação adequada pelo meio da internet. Então, é exatamente essa sensibilidade de descobrir qual será a medida efetiva que se aplicará ao caso concreto que nós precisamos ter casuisticamente. Eu dei o exemplo da limitação do time de futebol, para que nós pensemos assim, é muito casuístico, então nós precisamos sim conhecer o fato
nós precisamos conhecer os sujeitos envolvidos para descobrir qual é a tutela que se mostra adequada, a medida atípica que se mostra ali adequada para o caso. Isso, né? E a gente não pode abusar desses instrumentos, porque senão começa um movimento restritivo, né? Para tolher essa possibilidade. Sem dúvida. Então a gente tem que avançar e tem que ser responsável, todos nós, né? Quando eu falo, não é só o judiciário, né? Os operadores de direito em geral, na utilização desses instrumentos. Que é o que eu falo para o caso do pacote anticrime, do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. Instituto novo, se não for usado com parcimônia e cuidado, ele vai acabar sendo restringido depois, né? Então a gente tem que ter cuidado e, como um jardim, né, nutrir e cuidar desses instrumentos para que eles possam evoluir, né, para a efetividade de aplicação do direito ao caso concreto. Eu me lembro perfeitamente, você vai lembrar também, tivemos uma discussão, não era execução de alimentos, não era. Era uma execução bancária que o juiz mandou retirar o passaporte. E o ministro do STJ, num julgamento já no RESP, mandou devolver o passaporte. Não justifica. Não justifica. Claro que não. Eu repito, não era execução de alimentos. Com a execução de alimentos, os argumentos podem justificar. Um devedor, realmente, para o devedor de alimentos, é uma cara de pau extraordinária. A pessoa viajar para passear fora do Brasil tendo dívida de alimentos. Então, para uma execução de alimentos, a depender do caso, pode se justificar. Outro caso, não pode não justificar. Então, eu estou dando o exemplo da restrição de uso de passaporte, né? Da retomada do passaporte, da carteira de habilitação, do CPF, o bloqueio de uso de cartões de crédito. Tudo vai depender da situação concreta, né? Então, eu acho que o que nós precisamos é ter bom senso nessa hora e seguir a orientação dos constitucionalistas no uso da razoabilidade, né? A razoabilidade deve ser aí um instrumento poderoso para todos nós nesse raciocínio. E você foi muito feliz, Sandro. Não é só colocar a conta no juiz. Me parece até um ato de covardia deixar essa conta para que os juízes paguem. Então, não é só o juiz. É aquele advogado, o defensor público, é o promotor de justiça e todos que estão envolvidos no processo de execução. Do contrário, a gente vai dizer que a responsabilidade é só de um dos sujeitos, quando, na verdade, essa solução é construída a partir de todos. O advogado da inicial também pleitear uma medida que seja razoável, o membro do Ministério Público participar, não só se restringir a dizer contra ou a favor da prisão. Isso não é uma participação efetiva no processo, aquilo que o Código de Processo chama agora, o novo CPC, de comparticipação. Quando ele quer exortar que todos participem, que todos integrem esse grande conjunto de atitudes e condutas processuais para a prestação jurisdicional. Pois é, Cristiano. Eu só quero fazer um parêntese aqui para saudar uma participação especial. Eduardo Dávila, o nosso procurador-geral, né? Está saudando aí e agradecendo também a sua presença, enriquecendo aqui o Ministério Público de Sergipe e os ouvintes, os participantes dessa live. Tá? Uma honra tê-lo aqui. Cristiano, aproveitando já que o finalzinho da live, é uma coisa que eu já vi que você vem desenvolvendo, é a questão da autonomia privada nas relações de direito de família, né? O que você teria para falar rapidinho sobre esse tema para a gente? Meu amigo, eu acho que nós vivenciamos, e aí eu vou até usar uma referência que você fez agora do direito penal, né? Quando você foi falar do acordo de não persecução. E eu tenho estudado isso em larga escala, acho que todos nós vivenciamos muito isso no campo do direito penal, da intervenção mínima, da última ratio. O direito penal atuando apenas quando necessário. E isto terminou despertando, para mim, uma referência muito clara. O direito penal é a última ratio porque só atuará quando necessário. Por idêntica razão, nas relações familiares, a regra geral há de ser a não intervenção do Estado. A não intervenção porque a relação familiar é uma relação privada. As famílias se organizam de formas diferentes. E não dá para o jurista do direito de família ter preconceito. Eu te conto, eu próprio, viu, eu estou integrando o que estou a falar. Eu não estou dizendo assim, eu estou fora, não. Eu estou dentro. Eu estou absolutamente integrante
dessa ideia de que nós precisamos a cada dia tirar nossos preconceitos e olhar para a família dos outros com as peculiaridades de que a família tem. Pois bem, olha bem, eu sempre falei, eu sou contra a guarda alternada. Eu acho que guarda alternada não é boa para a criança, né? Porque na guarda alternada a criança fica um período com o pai, um período com a mãe, um período com o pai, um período com a mãe, fica trocando de domicílio. E aí, eu sempre dizia assim, olha, se essa criança daqui a 2, 3 anos não sabe nem onde ela mora. Qual é o seu endereço? Espera aí, vou pensar. E aí, eu conheci um caso interessantíssimo, meu amigo. Interessantíssimo. Era um caso de um servidor, de um funcionário da Petrobras, que trabalha embarcado na plataforma. Então, ele vai para a plataforma e lá ele fica 15 dias. Dos outros 15 dias, ele volta para cá, para a cidade, e ele fica sem trabalhar, de descanso. Mais 15 na plataforma e 15 aqui. Durante os 15 dias que ele está lá na plataforma, nem que ele queira, ele vai poder ver o filho dele por causa das medidas de segurança, de restrição de acesso à plataforma. Então, nem que ele queira, nem que o juiz determine, ele não vai verificar, não vai conviver com a criança durante 15 dias. Essa família chegou a um consenso. Ele e a ex-esposa ajustaram guarda alternada. E aí o colega ligou para mim, não, eu vou dar parecer contra. Aí eu fiquei pensando, 2 dias depois eu liguei para ele. Eu falei, não tem contra, não. Ele, mas eu sou contra. Eu falei, eu também era, até conhecer esse caso. Porque agora eu acho que eu não sou mais contra nem a favor nada. Eu respeito vão se ajustando. Se o colega deu parecer contra, ao invés de ajudar, vai atrapalhar essa criança. Porque essa criança está ficando 15 dias com o pai. Nos 15 dias que ele está na plataforma, não tem como ficar. Se nos outros 15 também não ficar menos, quem se prejudica é a criança. Nesse caso, aquela família, por sua peculiaridade, precisa de uma solução diferente. Então, a intervenção do Estado há de ser mínima. E no nosso caso específico, eu acho que nós precisamos olhar, ter a visão destacada para um detalhe. O direito de família só deve atuar quando necessário para respeitar direitos. Direitos fundamentais de criança, adolescente, de incapazes, que é o móvel da nossa atuação. Mas se não há nenhuma periclitação daquele interesse, por mais que aquele núcleo familiar se aparente para nós ser completamente atípico ou inusitado, ele vai merecer proteção. Então, eu acho que nós precisamos prestigiar a autonomia privada, racionalizar a intervenção estatal e combater os nossos fantasmas e preconceitos para entender que as famílias se organizam da maneira que elas precisam se organizar. Eu estive no IP de Pernambuco, pouco antes da pandemia, e participei de um curso sobre família e tal. Uma das matérias abordadas era essa. E a nossa colega, quando terminou o curso, assim foi andando, a juíza estava lá também, me contaram um caso que na comarca delas, lá em Pernambuco, tinha uma ação curiosa. Olha bem que ação curiosíssima. Era uma ação de pedido de regulamentação de visitas. Aí assim, quem é que entrou com essa ação? Um irmão. Eram 3 irmãos menores pedindo para ter visita e convívio com outro irmão, menor também. Agora, olha que caso era. Era uma família de 5 pessoas. 3 mulheres, 2 homens, que viviam juntos, que se davam bem, que não desejavam mal a quase ninguém. E aí essa família de 5 pessoas, 3 mulheres, 2 homens, todos eles conviviam juntos, montaram uma casa e tal, e poliamor, uma relação poliamoristas. E essas 3 mulheres decidiram que elas queriam ter filhos, um projeto parental. Então elas foram tendo filhos, foram engravidando, com um compromisso, jamais fariam DNA. E esses 2 homens iam registrando as crianças que nasciam alternadamente. Então, um registrava primeiro, depois registrava o outro. E as crianças chamavam os 2 de pai, as 3 de mãe. Todos eram pais, todos eram mães, moravam juntos e tal. Uma dessas mulheres, num dado momento, disse, olha, eu não estou mais gostando disso não, quero cair fora. Não está bom para mim, eu não quero mais viver aqui. Disse, eu quero ir embora. E pessoas civilizadas, né, fizeram um acordo, disseram, olha, a casa, porque a casa tinha sido construída por todos os 5, e aí, vamos supor, a casa valia 20, ela tem direito lá a parte dela, 1/5, pagaram a parte dela, então tá tudo certo. Ela foi embora. E junto com ela, o filho que ela teve, que ela levou.
e que passou a impedir o direito de visita. Passou a ter um impedimento de convívio com os outros irmãos. E aí, os irmãos entraram com o pedido de visita do outro, dizendo, ela tem que deixar a gente conviver. E aí a colega conversava assim, mas Cristiano, isso é uma loucura. E eu fiquei pensando, deve ser. Mas, nesse caso, não adianta a gente querer discutir se eles são certos ou errados em viver assim. O que adianta agora é resolver o problema dessas crianças que precisam conviver, que têm o direito à convivência, seja lá qual for o tipo de família em que elas estejam inseridas. Então, combater esse nosso preconceito, no sentido de um conceito prévio que estabelecemos, e olhar que a intervenção do Estado é sempre racional, mínima, eu diria cirúrgica. Quando necessário, o Estado intervirá, o direito de família intervirá. Fora disso, as famílias se organizam com autonomia. É interessante, né? Para quem é concurseiro e está assistindo aí, essa é uma pergunta boa para concurso, né, Cristiano? E ela tem um paralelo para a gente entender, exatamente como bem colocado pelo professor Cristiano, com a última ratio, com a intervenção mínima lá do direito penal, né? Então é mais ou menos a mesma lógica, né? Lá o penal só atua, em último caso, na violação de bens relevantes penais, e aqui também o Estado só atua, em último caso, quando a própria família não conseguir resolver. E aí você colocou uma coisa fundamental em direito de família, e que às vezes eu ainda fico assim, né, receoso, porque você tem um operador, eu não falo o juiz, o promotor, você tem um operador, que são seres humanos, que eles vão para a prática, né, carregados de preconceitos, né, e preconceitos mesmos que acabam dizendo, a família para mim é só isso, e se o caso concreto é diferente desse padrão universal, eu não concordo, isso está errado. Mas assim, não é essa a função do direito, e muito menos a função de nós, operadores. Então, assim, é um aprendizado, né, essa live que você nos propiciou, não só jurídico, né, mas também de repensar a nossa função, de repensar qual é o conceito de família, né, e de que o direito, ele, como você começou bem aí a live, o direito, ele está regulando fatos sociais. E fatos sociais é como uma boiada que estoura e você não tem controle. Né? Então você vai ter que reconhecer fato social. Não que eu compare relações familiares, né, com outra coisa que você é expert. Eu já assisti um curso seu há uns 20 anos atrás, né? Não é porque a gente é velho, não. É porque você começou a dar aula com 10 anos de idade, né? Então já assisti um curso seu há muito tempo atrás e era direito das coisas, né? E aí eu faço sempre esse paralelo. Direito das coisas, né? O que é posse? Posse era uma coisa que parecia propriedade que ninguém reconhecia. Uma hora o direito teve que reconhecer isso. Mesma coisa foi união estável, enfim. E aí você é muito feliz no início da live ao estabelecer que a função do direito é reconhecer, regular, né? E é aquilo que a gente aprende no primeiro período de direito, resolver conflitos de interesses. Não é criar problemas. Às vezes eu me pego falando na audiência, eu disse, olha, esse caso já está resolvido. Né? Se a gente falar mais alguma coisa aqui, nós vamos criar um problema que não existe. Não é essa a nossa função. Certo? Então, aqui já falando as últimas palavras, para te passar para as palavras finais, eu quero novamente agradecer aqui a sua atenção, né, a sua presença aqui nessa live histórica do MP Acadêmico. Né? Foi uma live muito, muito boa e eu fico muito empolgado quando eu participo de algo, né, que a gente tem para acrescentar, para aprender. E hoje eu posso dizer, eu aprendi muito contigo, certo? Você é um colega, sempre foi um colega brilhante, um estudioso do direito civil, muito profundo, e que sempre teve nas suas teorias, né, à frente do nosso tempo. Tanto que muitas coisas que você disse, né, eu me lembro e acompanhava, você disse há 20 anos atrás, você dizia, olha, vai acontecer isso, não tem para onde correr. E a coisa acaba se encaminhando, né? A evolução natural da sociedade, e a pessoa tem que ter a cabeça aberta. Isso você tem, além da competência, tá bom? Eu agradeço a você
Eu quero agradecer aqui aos colegas que participaram, aos outros colegas operadores. Eu vi aí a doutora Angélica, juíza, querida colega também, muito competente, né? Quero saudar todos os estudantes que participaram aí de Sergipe e fora de Sergipe, as parceiras aí, a Faculdade São Luís, a FANESE, a Faculdade Estácio, o Grupo UNIT, né? Não só daqui de Sergipe, mas propaganda aí para as outras UNITs, e sempre também com a gente a Pio Décimo daqui, a de Canidé, entre outras, né? A FACAR, a FASÉ, enfim, todos os estudantes que representam todos os cursos de direitos. Eu vi alguns aí, né? Porque eu dou aula em algumas dessas faculdades, tá certo? Então, é uma honra muito grande, eu fico muito feliz de ver o MP Acadêmico servindo para nos ensinar muito, né? Como pessoas como meu colega, o professor Cristiano Chaves. Cristiano, muito obrigado, você está com a palavra. Obrigado, meu amigo. Eu queria agradecer, saudar todos os nossos colegas, os estudantes, e dizer que para mim foi uma honra enorme poder colaborar, poder discutir com esses temas. E já estou te cobrando, viu? Um próximo encontro para a gente falar de execução. Passar em... Tá combinado, combinado. Pronto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tá certo. Avisar o pessoal que está perguntando, né, que a live ela vai ficar disponível aqui no canal MP Acadêmico e a partir de amanhã com os comentários no canal do YouTube, lá do Ministério Público de Sergipe, tá certo? Assim como as demais lives que já houve aqui, vão ser todas transferidas lá para o canal do Ministério Público de Sergipe. Obrigado a todos, obrigado, Cristiano, um abraço, pessoal.